taca de pau nessa barata, automobilistas! Hoje eu vou falar tudo o que rolou no Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, a terceira etapa do Campeonato Mundial 2025 da Fórmula 1. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui no canal Matheus Automobilismo, meus amigos. Bom, meus amigos, nessa última semana tivemos a terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 no Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, no Japão. Uma corrida monótona, sem sal, sem tempero, com pouquíssimas emoções, né, em Suzuka, no Japão, com vitória do holandês voador da Red Bull, Max Verstappen, com Lando Norris em segundo, Oscar Piastri em terceiro, em quarto Charles Leclerc, quinto George Russell, em sexto Andrea Kimi Antonelli, sétimo Lewis Hamilton, oitavo ficou Isaac Hadjar, nono Alexander Albon, em décimo Oliver Burnham. Na largada, as posições ficaram inalteradas, né? As primeiras posições, no início da corrida ficaram inalteradas, com o Max Verstappen na ponta, com o Lando Norris em segundo, Oscar Piastri em terceiro, enquanto que o Hamilton fez uma largada horrorosa, uma catástrofe de largada que o Hamilton fez, né? Uma largada horrorosa, uma catástrofe, né? A largada do Hamilton, uma largada muito ruim, péssima do Lewis Hamilton, pulando muito mal e perdendo a sétima posição para o Hadjar. Na sequência da corrida, o Hamilton acabou ultrapassando o Hadjar por conta do motor, porque se não fosse pelo motor, não passaria nunca o Isaac Hadjar. E enquanto isso, lá na frente, né, o Max Verstappen brigando ali com as duas McLarens, né, com o Norris e o Piastri. O Verstappen controlou muito bem a corrida, uma corrida controlada do início ao fim. O Max Verstappen, em momento algum, foi ameaçado. E assim, meus amigos, uma vitória retundante, categórica do piloto holandês da Red Bull, que renasce no campeonato mundial, que renasce, que volta para a briga do campeonato. Dava-se, né, o Max Verstappen como morto no campeonato, mas essa vitória enche ele de confiança, inflama ele de confiança, de moral, porque assim, meus amigos, eu claramente dava a McLaren como favorita em Suzuka, no Japão, mas o Verstappen começou a ganhar essa corrida a partir da sexta-feira, acertando o carro da Red Bull, começando a acertar o carro da Red Bull a partir da sexta-feira. E no sábado ele me faz uma volta simplesmente espetacular, uma volta arrebatadora, a volta do Verstappen, com 1:26.983, uma volta arrebatadora, espetacular, e que já começou pregando na cara das duas McLaren, meus amigos. Na cara das duas McLaren, tanto de Norris e de Piastri. E assim, meus amigos, é uma vitória espetacular, uma vitória merecida, categórica, uma corrida controlada, que estava sob... Ele dominou, foi dominante o Verstappen. Foi dominante. Ele só não foi foi praticamente de ponta a ponta, só não foi de ponta a ponta, porque o Kimi Antonelli liderou 10 voltas durante a corrida no Japão. Mas assim, tirando isso, o Verstappen não foi em momento algum ameaçado. Em nenhum momento você viu o Norris e o Piastri ameaçando o Verstappen. O Verstappen controlou, soube andar rápido na hora certa. O Verstappen tava um reloginho rápido, andando rápido, dando o pé quando tinha que dar o pé no momento certo. E foi uma vitória categórica, que ele renasce no campeonato,
que isso, repito, isso vai inflamar ele de moral, de confiança para o Bahrein. E assim, meus amigos, e assim, vou falar uma coisa aqui pra vocês. A grande derrotada do final de semana foi a McLaren. Principalmente Norris e Piastri. Principalmente o senhor Lando Norris, né? Que assim, meus amigos, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu já vou chutar o pau da barraca sem a menor cerimônia. Sem a menor cerimônia. Eu quero entender, primeiro de tudo, eu quero entender o que a McLaren tentou fazer. O que a McLaren tentou fazer em termos de estratégia nessa corrida em Suzuka. Eu quero entender. Eu quero entender o que a McLaren tentou fazer em relação à estratégia de corrida. Porque, primeiro, os caras pararam o Piastri primeiro e pararam o Verstappen junto. Pararam o Norris, pararam com o Verstappen junto. Então assim, meus amigos, e assim, meus amigos, fez uma estratégia, a estratégia da McLaren foi uma, sabe, foi uma lambança. Foi uma tremenda de uma bagunça. Foi uma zona. Uma zona. Eu tô tentando, eu juro aqui pra vocês, que eu tô tentando entender o que a McLaren tentou fazer. Eu juro que eu tô tentando entender. Que eu tô tentando entender o que exatamente a McLaren queria fazer nessa corrida. Porque claramente não funcionou. Eles tentaram parar junto com o Max Verstappen, mas não funcionou. Não funcionou. Não deu certo. E para completar a lambança, né, que a McLaren tentou fazer, né, o Lando Norris na saída do box tentou ultrapassar o Max Verstappen, que ele ficou reclamando no rádio, ele me empurrou pra fora, que não sei o que isso, aquilo, sabe? Senhor Norris, o Verstappen estava na linha dele. Você que forçou uma ultrapassagem. Você, Lando Norris, você forçou uma ultrapassagem pra cima do Max Verstappen. O Max Verstappen não fez nada. Ele manteve a linha dele e tentou. E você levou sorte, senhor Lando Norris. Porque assim, por sorte, a sua corrida não acabou ali. Não acabou ali. Você poderia ter batido no muro na saída do box. Então assim, meus amigos, é complicado. É complicado. Assim, meus amigos, eu vou mais além. Eu vou mais além, meus amigos. Eu vou mais além mesmo. Se o Lando Norris é um piloto rápido, é um bom piloto, é rápido, mas mentalmente ainda é fraco. É fraco. É muito fraco mentalmente. Muito fraco mentalmente. Ele não sabe lidar com a pressão. E esses errinhos, tanto dele e da McLaren, a McLaren está indo pelo mesmo caminho para perder o campeonato, hein? Está indo pelo mesmo caminho, hein? Se a McLaren continuar nesse mesmo caminho que pesou o ano passado para nós perder o campeonato, vai perder o campeonato, hein? Vai perder o campeonato. Esses detalhezinhos, esses errinhos bobos que o Norris está cometendo, pode pesar contra ele lá na frente. No eventual fase europeia, no campeonato mundial. Então assim, tem hora que não dá pra defender o indefensável. Não dá. E o Lando Norris tentou uma ultrapassagem kamikaze, uma manobra suicida pra cima do Max Verstappen. No box. Era pro Norris ter ficado atrás do Verstappen. Era pro Lando Norris ficar atrás do Verstappen. Fica atrás ali, meu amigo. Fica atrás, segue. Tenta sair do trânsito. Porque nessa manobra, meus amigos, se vocês forem parar pra analisar, o Lando Norris perdeu décimos preciosos lá na frente, lá no final da corrida. Perdeu décimos preciosíssimos lá na frente, importantes, e ainda voltou no trânsito ainda. Voltou no tráfego.
Pilotou no trânsito, se vocês forem para analisar. Então, para mim foi lance normal de corrida. Lance normal de corrida. Então, assim, o Norris precisa melhorar muito a questão mental. Porque para você desafiar o Max Verstappen ao longo do ano, você precisa estar rápido, constante e principalmente forte mentalmente, forte psicologicamente e forte emocionalmente, meus amigos. Essa é a grande verdade, meus amigos. Meus amigos, sei lá aqui um pouquinho aqui da corrida da Ferrari, né, que teve uma atuação discreta dos carros da Ferrari, né, de Charles Leclerc e de Lewis Hamilton, principalmente o Sr. Hamilton, né, que teve uma corrida desastrosa, horrível, corrida do Hamilton. A corrida do Hamilton foi horrível, foi lamentável, foi muito abaixo, e vamos falar disso já já do Hamilton, mas eu quero falar aqui um pouquinho do Leclerc. O Leclerc fez o que dava, né, para fazer, né? Fez o que dava para fazer, um quarto lugar, tá ok, fez uma corrida ok, considerável, né? Uma corrida ok, considerável, dentro dos conformes que a Ferrari pode fazer, contanto ele e a Ferrari podem fazer, né? Mas precisa fazer mais, o Leclerc. É um bom piloto, é um piloto rápido, mas que precisa de mais, precisa fazer mais, precisa performar um pouco mais. E assim, o Leclerc fez o que dá pra fazer. Fez o que dá pra fazer com esse problemático carro da Ferrari nesse início de temporada 2025 da Fórmula 1, meus amigos. Meus amigos, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton fez uma corrida muito ruim, apática, muito abaixo, muito aquém do que ele pode fazer, muito aquém do que ele pode performar e deve performar. E assim, meus amigos, vou falar uma coisa aqui pra vocês. O Hamilton largou muito mal, fez uma largada muito ruim, foi ultrapassado pelo Isaac Hadjar, só conseguiu ultrapassar o Isaac Hadjar pela força do motor Ferrari, só por isso, porque se não fosse por isso, o Hamilton iria ficar atrás do Isaac Hadjar durante a corrida toda, e digo mais, o desempenho do Hamilton durante todo o final de semana foi muito aquém, foi muito apagado e precisa mostrar mais. O Hamilton precisa mostrar mais. É um grande piloto. Tá se adaptando com o carro? Isso, ok, tranquilo, beleza. Mas precisa mostrar mais. Até porque a imprensa italiana não perdoa. Não perdoa, meus amigos. Não perdoa. Os caras não têm piedade. Se o carro da Ferrari estiver andando mal, se piloto X ou Y, meu amigo, estiver performando mal na Ferrari, vai ser esculhambado. Vai ser massacrado, porque a imprensa italiana não perdoa. E assim, meus amigos, vou falar uma coisa aqui pra vocês. E se isso acontecesse na época de comendadores do Ferrari, na época de Luca de Montezemolo, todos vocês da Ferrari, vocês seriam descomungados, vocês seriam esculhambados pelo resto da vida de vocês. Então, a Ferrari precisa melhorar, precisa subir o seu nível de performance, porque não dá pra ter essa performance ruim e apática nessas 3 primeiras corridas de temporada 2025 da Fórmula 1, meus amigos. Meus amigos, o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 19ª colocação, largou em 19º, terminou na 19ª colocação. O Gabriel Bortoleto fez uma escolha de pneus errada, né? Fez uma escolha muito errada de pneus, uma escolha muito ruim, que não funcionou, tanto que ele largou muito mal.
Ele poderia ter terminado um pouco mais à frente nessa corrida do Grande Prêmio do Japão. E assim, meus amigos, beleza, ok, o Gabriel terminou mais uma corrida dele na Fórmula 1. É o primeiro ano dele na Fórmula 1, beleza. O carro da Sauber é um carro horroroso, péssimo, o carro da Kick Sauber. Então, se o Gabriel Bortoleto terminar a corrida sem comprometer a barata, ok, tá maravilhoso, tá dentro tá dentro do script dele na Fórmula 1, meus amigos. Bom, amigos, falar aqui um pouquinho dos destaques positivos e negativos, as grandes surpresas dessa corrida do Grande Prêmio do Japão. Meu destaque positivo, primeiro de tudo, sem dúvida nenhuma, é Max Emilian Verstappen. É uma vitória categórica, guiou como um verdadeiro tetracampeão mundial de Fórmula 1, uma pilotagem arrebatadora, sensacional. Ele começou ganhando a corrida na pole position no sábado, com uma volta simplesmente espetacular, sensacional, fenomenal a volta do Max Verstappen, tirando tudo e mais um pouco desse carro da Red Bull Racing, desse carro do RB21 nessa temporada 2025 da Fórmula 1. E foi uma pilotagem arrebatadora, sensacional, controlou a corrida do início ao fim, uma corrida muito controlada, muito categórica a pilotagem do Max, e mereceu muito essa vitória em Suzuka, no Japão. Meu destaque negativo sem dúvida nenhuma, Lewis Hamilton. O Hamilton teve uma corrida discreta, apática e largou muito mal. Só conseguiu ultrapassar o Isaac Hadjar por conta da potência do motor Ferrari, porque se não fosse por isso o Hamilton não passaria o Isaac Hadjar nessa corrida do Grande Prêmio do Japão, e está muito abaixo daquilo que ele pode performar como piloto. O Hamilton é um excepcional piloto, mas precisa melhorar muito a sua pilotagem nessa temporada 2025 na Fórmula 1, na próxima etapa no Bahrein, meus amigos. Bom, meus amigos, a grande surpresa dessa corrida sem dúvida nenhuma, Isaac Hadjar. O piloto da Racing Bulls mostrou uma pilotagem excepcional, uma pilotagem muito consistente, muito sólida, segura e uma pilotagem madura, e fez uma linda ultrapassagem para cima do piloto espanhol Carlos Sainz da Williams, fazendo uma passada por fora na curva 1, uma ultrapassagem excepcional, e para mim foi a grande surpresa dessa corrida no Grande Prêmio de Suzuka, no Japão, meus amigos. Bom, meus amigos, só aqui um pouquinho para terminar o nosso programa de hoje, de tudo que rolou na pista do Grande Prêmio do Japão, falar sobre a estreia do dono da casa, Yuki Tsunoda. Tsunoda fez uma corrida uma boa corrida, uma corrida ok, considerável, né? Com esse carro problemático desse RB21 da Red Bull, né? Que os segundos pilotos têm dificuldade com esse carro da Red Bull Racing, e fez uma pilotagem segura, ok, considerável, e vamos ver o que ele pode fazer no Grande Prêmio do Bahrein já no próximo final de semana, meus amigos. Bom, meus amigos, a próxima parada da Fórmula 1 já é no próximo final de semana, com o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, meus amigos. Bom, meus amigos, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui o que vocês gostaram, se é que vocês gostaram desse Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, compartilha com seus amigos,
ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal. Aquele abraço e taca de pau nessa barata!